Dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para falar sobre esse assunto, sobre os desafios e sobre a realidade dessas famílias, a nossa convidada é a Giane Almeida, ela que é ativista das pessoas com deficiência e mulher. Giane, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Giane, vamos falar um pouquinho dessa data, né? Esse dia 21 de março, uma data tão emblemática, né? Que marca essa luta, né? E eu acho que também envolve a questão da propagação da informação da síndrome de Down. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Ela é uma síndrome que ela acaba sendo um pouco mais visível, vamos dizer assim, um pouquinho mais aparente, né? Mas que tem muitos desafios também, né? Sim. Primeiramente, a gente sabe que para toda deficiência há muito desafio. Mas para a pessoa com síndrome de Down, quando as crianças nascem ou quando essa informação vem para a família já na gestação, que é feito um exame chamado cariótipo e ali identifica o cromossomo 21. Todos nós, né, a gente nasce com 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, formando 46 e assim o todo do ser humano. No caso, são pares, né? São 46 cromossomos pares. Então, no caso do 21, ele vem um a mais, e por isso que é chamado trissomia. A primeira coisa a ser feito é identificar, né, a trissomia, o cromossomo a mais, o 21 a mais. Por isso o pessoal fala trissomia, porque vem um cromossomo a mais. E aí vem as características daquela pessoa. Como que foi descoberto, né? Como foi descoberto a síndrome de Down? É um médico, pediatra, ele pesquisando, descobriu, o nome dele, eu até anotei aqui, né, o nominho dele, porque eu acho muito importante. Em 1866, ele já pesquisava bastante sobre a síndrome de Down, e o nome dele ele é inglês, John Langdon Down, por isso a palavra Down, né, que as pessoas acham que é alguma coisa diferente. Não, era o sobrenome do médico pediatra que descobriu a síndrome. E ele pegou a SD como referência para estudos, e aí a gente começou a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a síndrome. Porém, as pessoas que nascem com síndrome de Down, elas enfrentam as mesmas dificuldades da pessoa com deficiência no geral. Ou seja, todas as pessoas que nascem com síndrome de Down já têm ali uma deficiência intelectual. Já tem um pouco de retardo mental, dificuldade na fala, e algumas apresentam também dificuldades no sistema cardiológico com o coração, né, com todo o funcionamento do coração. E algumas crianças, inclusive, já têm que passar até por cirurgia ainda na primeira infância, né, Giane? Às vezes para corrigir alguma questão de válvula, né? Também é uma característica bem forte deles, né? Sim, sim. Algumas crianças já nascem com essa característica, apresentando a necessidade de ser acompanhada a vida inteira por um cardiologista, né? Então, elas vão ter ali que ser acompanhada por um neurologista a vida inteira, porque elas têm a deficiência intelectual, têm a dificuldade na fala e têm aí outras dificuldades também que são na saúde no geral, né? Uma saúde mais sensível, mais delicada, e que precisa da atenção não só dos pais, mas da sociedade no geral, saúde, educação. E aí, quando a gente fala, né, e você que é da luta, né, não só para a inclusão, mas todo esse movimento aí de provocação, inclusive, do poder público, e quando a gente vê que é necessário essa assistência médica, esse acompanhamento mais próximo, é necessário que, então, o poder público olhe esse público, essas crianças, ou adolescentes, ou adultos, enfim, de uma maneira também diferenciada, né? Até atendendo a essa necessidade. A nossa lei de inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai completar 9 anos. E a Lei 13.146 de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também conhecida como Conjunto de Normas que garante o direito da pessoa com deficiência. Então, assim, quando a gente fala de direitos, nós temos o direito
primeiramente como ser humano, como pessoa humana. Artigo 5º da Constituição Federal já garante que todos nós sejamos tratados em igualdade, dentro das nossas equidades, dentro do equilíbrio, né? Porém, as pessoas com deficiência, incluindo a pessoa com síndrome de Down, ela precisa sim de uma atenção melhor. E aí, quando a gente fala de saúde, o que hoje eu falo, acho que a luta mudou um pouquinho mais para conscientização. A gente fala de preparo. Preparar, humanizar nas faculdades os médicos que estão se formando, as enfermeiras, para que eles venham com esse sentimento de humanização e de atendimento com mais delicadeza e qualidade, porque uma pessoa com síndrome de Down, ela chega num consultório médico, chega num posto de saúde, ela precisa sim ser prioridade. Ele já tem essa prioridade por necessidade, né? Eu sempre falo, é uma prioridade por necessidade, mas aí, se não tiver um olhar clínico específico, especializado para dedicar à investigação de causas que pode diminuir a qualidade de vida ou até mesmo cessar com a vida daquela pessoa, uma perca para a família. Então, assim, o que hoje a gente precisa de uma política pública dentro do poder público, eu falo de prefeitura, Estado, União, de conscientização. A gente vê tanto na televisão, tanto que em todos os locais que eu vou ser entrevistada, eu sempre falo, muito obrigada pela oportunidade de dar voz à inclusão, porque quando a gente fala de inclusão, a gente vai falar sempre de direitos, mas a gente não fala das pessoas, o que as pessoas conhecem sobre esses direitos, o que está sendo feito. A gente vê muita propaganda de mulher, né? Os direitos da mulher, os direitos de igualdade da pessoa negra, os direitos LGBTQIA+. Então, a gente precisa que haja e que crie-se políticas públicas de conscientização, de mídias divulgadoras, dessa forma para a pessoa com deficiência. Porque o IBGE de 2023, tivemos um IBGE que apontou mais de 13% da população brasileira com alguma deficiência. Olha só. Então, é uma quantidade, ou seja, é um terço da nossa população que tem alguma deficiência. E esse terço dessa população, muitas vezes, não tem qualidade de vida, não é assistido, de fato, como deveria ser para que possa ter uma vida aí saudável, porque as informações não chegam às faculdades de fato, de inclusão, não tem aquele preparo. Por exemplo, não dá para eu pegar uma criança de 5 anos ou uma adolescente de 16 anos e fazer uma consulta igual. Quando eu estou falando de uma criança com síndrome de Down, de um adolescente com síndrome de Down, de um adulto, e estou falando de uma pessoa tipicamente dito normal. Né? Não dá para ser feito, não tem como. É necessário, não é 20 minutos, é muito mais. É a questão de adequação. Os espaços, no geral, as pessoas, no geral, precisam se adaptar. Conhecimento, respeito e adaptação. E agora, Giane, a gente fala, por exemplo, quando a gente fala das crianças com síndrome de Down, ainda de uma certa maneira, elas estão protegidas pela família, né? Ou elas estão nesse processo. Mas aí elas vão chegar na adolescência e também a fase adulta, né? E se não for trilhado esse caminho, quando chegar lá, porque aí a gente fala da inclusão, que é um assunto que a gente também vai falar da inclusão escolar, mas a inclusão na sociedade como um todo, porque ela não vai viver eternamente numa escola, né? Não. E não vai viver eternamente também só dentro de casa, né? Ela tem uma sobrevida, sim, ela tem uma vida, né? Que ela deve enfim, atingir todo. A gente tem muitas histórias, né, de síndrome de Down que eles se casam, eles, né, têm uma vida fora da sua família original, né? Eles fazem isso. Então, é importante que também se quebre esses tabus, né? Sim, é necessário que haja uma evolução e que aprenda-se que a pessoa com deficiência, seja síndrome de Down, autismo ou qualquer outra, elas não são apenas crianças, elas se tornam adulto. E como eu falei uma vez aqui, menos que a gente morra antes, a gente fica idoso. E como que é a política pública, como que é as escolas, como que é o poder público e privado para estas pessoas, como que é o acolhimento? Eu percebo que, na convivência minha normal, vou falar do Pedrinho, né, do meu filho Pedro Daniel, 15 anos. As pessoas, quando olham para o meu filho com 15 anos, eles acham assim, nossa, ele é tão grande.
Uai, mas ele é uma pessoa, um adolescente, ele cresceu, ele vai envelhecer, só que ele continua com deficiência. Então, assim, o que o Brasil, o que o estado de São Paulo, o que a cidade de Ferraz, o que a cidade de Itaquá, Poá, Suzano, Arujá tem de inclusão para oferecer para essas pessoas adolescentes e adultas? Qual o tipo de política que se oferece para que essas pessoas tenham qualidade de vida? Como que é feito a rota, né? A rota de vida dessas pessoas. Vamos dar um exemplo. No mercado, como que é feita a aceitação dessa pessoa? Como que essa pessoa ela circula no centro da cidade? Dificilmente a gente fala, todo mundo, Sandra, todo mundo quer falar de inclusão, mas ninguém quer falar do problema em si, da aceitação. Ninguém quer falar de como é feito, de como vai se incluir essas pessoas. E como é que eu incluo uma pessoa com deficiência na sociedade? Primeiramente, diminuindo as barreiras, tirando as barreiras da sociedade, criando uma política pública de conscientização e conhecimento para que todos venham a conhecer, de fato, que as pessoas com deficiência não são apenas crianças, elas se tornam adolescentes, elas podem namorar, noivar, casar, elas podem ter uma qualidade de vida e elas ficam idosas, sim. E a gente fala da pessoa idosa no geral, que quando tem Alzheimer, AVC, diabetes, elas podem se tornar pessoa com deficiência. E aí, dentro do nosso contexto geral, a gente não tem shops, por exemplo, um shopping, eu vou no shopping. Você leva uma pessoa com deficiência no shopping, nas lojas você não encontra nenhum tipo de inclusão. Nenhum tipo de inclusão. Você pega uma pessoa com deficiência adolescente, você põe numa cadeira de roda, ou as que andam, você chega num bairro, num centro de cidade, você chega no centro da cidade, as pessoas desviam o caminho. E aí a gente vai falar, tem pessoas que falam assim, nossa, Giane, você fala que existe uma quantidade enorme de pessoas com deficiência no Brasil e eu não as vejo na rua. Mas como que você vai ver essas pessoas na rua? Como é que uma mãe, né? Eu até gosto de usar a mim como exemplo, como é que uma mãe pega o seu filho e vai levar para um lugar onde ela sabe que ele vai ser hostilizado, onde ela sabe que ele não vai poder descer a cadeira de roda porque a vaga preferencial não é respeitada. Sandra, eu acho que um dos direitos mais antigos que a gente tem para a pessoa com deficiência é a vaga preferencial. Sim. E as pessoas não respeitam. É 5 minutinhos, é 10 minutinhos. Tem várias outras vagas, mas ela quer usufruir daquela vaga. Se você que está me assistindo agora, se colocar 10 minutos no meu lugar, dificilmente você aguenta. Porque, assim, o Pedrinho, ele tem... ele é mais forte do que eu, ele é mais alto do que eu. Então, assim, é uma luta. Você pega a criança, o adolescente ou o adulto, você põe dentro do carro, depois você põe uma cadeira de roda muito pesada, tem cadeiras de roda que chega a pesar até 15 quilos. Depois você chega naquele local de desembarque, você vai tirar aquela cadeira primeiro, montá-la, depois colocar o deficiente naquela cadeira. E aí, por muitas vezes, você desiste de estar naquele local porque a vaga está ocupada por alguém que anda e fala. É uma falta de conhecimento, uma falta de respeito. E eu não gosto, não dá, né? Mas é importante a gente falar nisso porque existem espaços como, por exemplo, supermercado, shopping, esses espaços que são estacionamentos mais privados e as pessoas às vezes imaginam que não haja uma fiscalização ali justamente porque estão no espaço privado que ninguém... Olha, não vai chegar um guarda de trânsito aqui que vai me multar. Não vai chegar alguém do supermercado e vai fiscalizar se eu estou aqui ou não, embora haja demarcação de vaga, que normalmente é na área mais próxima da entrada, né, do supermercado ou do shopping, porque já tem esse objetivo. O objetivo é de facilitar o acesso. Né? E aí tem esse recado muito pertinente que você está dando, né, para as pessoas realmente se colocarem no lugar do outro, né, e deixar a vaga para quem é de direito, porque foi luta, né? Foi uma luta muito grande, é uma luta muito grande. A gente tem mães que enfrentam dificuldades no seu dia a dia, que a gente costuma chamar barreiras, né? A gente não é guerreira porque a gente não vai para a guerra, mas a gente está numa guerra contra tudo e contra todos, porque em todos os momentos precisamos ser voz dos nossos filhos, falar por eles, caminhar por eles e encarar
pessoas fazendo e falando coisas, criticando. A vida da mulher que é mãe de uma criança ou de um adolescente com deficiência é muito difícil, muito difícil. É uma mulher que ela é criticada se ela trabalha fora e deixa o filho com alguém da família. É uma mulher que é criticada se ela não trabalha para cuidar do filho, porque aí ela só quer o benefício. É uma mulher que é criticada porque ela muitas vezes é abandonada, né, pelo pai dessa criança, e essa mulher, ela tem outros filhos e ela tem que manter, é chefe de família, é uma mãe solo, e ela tem que ter várias mãos para poder acolher os filhos e a família dela. É uma mulher que é abandonada muitas vezes pela própria família. E aí essa exclusão da pessoa com deficiência começa primeiro na família, depois vai nas igrejas e aí a gente chega na sociedade. E esta mulher, Sandra, ela ainda encontra muitas barreiras também no caso de encontrar outros relacionamentos, dela ser mulher, porque os homens, os parceiros, as parceiras ainda não querem se relacionar com uma mulher que tem um filho com deficiência, porque acha que aquilo é um problema, que aquele filho é um problema, que aquele filho vai ser um problema. Só que não. Quando você tem uma pessoa com deficiência na sua casa, se você observar pelo lado positivo, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Porque você vai observar o que Deus fez por nós. Deus nos deu um corpo que é o templo da nossa vida. Dentro deste templo, a gente pode andar, pode falar, se locomover, se alimentar, usar o banheiro sozinho. Os nossos filhos, estas famílias que têm filhos que não conseguem fazer isso, com eles a gente aprende a valorização do ser humano, a valorização da amizade, da valorização do carinho do próximo, do amor de uma mãe, de um amor de um irmão, de você poder se locomover, trabalhar, estudar. E tem pessoas que não valorizam nem porque amanheceu vivo. Então, nós aprendemos isso, a valorizar as oportunidades, as pessoas que estão ao nosso redor, que nos oferecem carinho, nos oferecem amor. E a empatia começa nisso, começa no conhecimento e termina no amor. É verdade. E só para também fazer um parênteses, né, Jane? E para você que está nos assistindo esse podcast, você pode achar que a gente está falando de deficiências, mas assim, como é que eu posso dizer isso? Mas das pessoas que nascem com essa deficiência, lembrando que a qualquer momento você pode ser vítima de um acidentes de trânsito que deixam milhares de pessoas com deficiência física, você pode sofrer um AVC, você pode sofrer diversas situações, né? E que te façam se tornar uma pessoa com deficiência. E sem contar que como a Giane já disse aqui, se a gente não morrer antes, a gente vai chegar à fase, né, da melhor idade, a gente também vai precisar de ajuda. E aí, se a gente não preparar o campo até lá, né, Giane? E vai ser difícil, porque se você tem uma família que não te acolheu antes, ela não vai te acolher agora. E aí você tem que ter uma política pública. A gente voltando a falar de política pública, né? A gente precisa criar uma educação na sociedade de direito constitucional. Assim como a gente fala de direito financeiro, direito constitucional, como eu falei anteriormente em uma outra oportunidade, sobre o direito ao conhecimento, a educar a criança. Educar a criança e você não vai precisar ter problemas com ela quando ela chega adulto. Então, se eu falo de escolas, de educação, e eu levo para dentro das escolas professores habilitados para trabalhar com a pessoa com deficiência, a maior barreira hoje da pessoa com síndrome de Down, das crianças autistas, das crianças cadeirantes, são os professores. Eu não estou aqui militando contra os professores. Eu estou dizendo que os professores que não estão preparados para trabalhar com pessoas com deficiência, eles tornam a vida daquela família insuportável. Por quê? Porque a lei, ela exige que as famílias matriculem seus filhos nas escolas. O conselho tutelar quer ver essas crianças nas escolas. E aí você entra na escola e a professora fala assim, eu tenho 30 alunos mais um. Você não tem 30 alunos, você tem 31 alunos. O Plano Nacional de Ensino vem para 31 alunos. Você que adapte-o para que inclua o seu aluno com deficiência.
Então, assim, as mães relatam para mim inúmeras queixas referente a isso, da inclusão escolar. Sim. E aí, dentro das escolas é criado, vou falar de projetos como o AEE, GAI, vários projetos que são criados dentro das escolas para atender equipe multidisciplinar da educação especial, como psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Eles só vão na escola quando eu vou falar agora numa fala, vou falar popularmente falando, quando o bicho pega. Uhum. Eles não vão lá no dia a dia conversar com as professoras. Olha, Sandra, qual que é o plano? Vamos lá. Tem uma professora. A professora recebeu uma criança com deficiência. Então, que esta professora já comece a ser trabalhada para que ela aprenda a receber esta criança. Não adianta depois que eles criam um problema, que eles chamam a família para dizer que a criança está oferecendo problema, é que eles vão tentar resolver. Não, resolve antes. Como é que eu resolvo antes? Criando metodologias de atendimento a esta família. E hoje você falou dados, né, como a questão do censo do IBGE, existem censos também que a gente sabe que os municípios fazem para identificar essa população. Então, também, você acredita que falta um pouco de planejamento? Porque esse público, eles sabem que existe, eles sabem que o dia vai chegar até a escola. E aí, porque daí também tem outro embate do auxiliar, né, daquele professor auxiliar, que também não deve ser uma pessoa não qualificada, ela tem que ser também um educador que acompanha aquela criança, né? Sim. E aí o governo criou duas situações. Ele criou a cuidadora e o professor auxiliar. Uhum. O que é a cuidadora? A cuidadora, dentro de uma escola, ela vai acompanhar nos cuidados diários. Ou seja, aquela pessoa que tem necessidade de trocar fralda, ser acompanhada ao banheiro, de tomar água, comida, a refeição. Sim, esta é a função da cuidadora. Depois a gente tem o auxílio de um professor. Então, o que acontece? O que é necessário que seja feito? A professora identificou. Tudo parte do professor que é o central, o centro da sala de aula. O professor identificou que aquela criança ela tem potencial, ela vai ser melhor atendida com esse professor auxiliar, com este acompanhante, né, de educação para crescimento, para a evolução daquela pessoa com deficiência. Então, ele faz um relatório, manda para a educação especial, evita-se um transtorno enorme para a família. Muitas famílias, hoje, um jogo grande, um número grande de famílias na Defensoria Pública buscando professor para acompanhar os seus filhos. Por quê? Uma coisa que deveria ser simples, que já deveria ser feito na matrícula, que, por exemplo, faz lá a matrícula, a professora recebeu a criança com deficiência, então a equipe de educação especial pode fazer já de imediato uma avaliação com aquela criança e ver as necessidades que ela tem. Conversar com a família, tanto se fala de família na escola, então vamos conversar com as famílias. As mães são as pessoas que mais conhecem seus filhos. E, a partir daí, criar meios daquela criança ficar, de fato, inclusa dentro da escola. Mas não, eles esperam que a mãe passe por todos os aborrecimentos e dificuldades possíveis, vá da defensoria, busque o direito, de fato, né? Porque parece que o Brasil ele só respeita, Sandra, quando ele é multado. Uhum. Ou quando ele é provocado, no caso que você falou da defensoria. Exatamente. Quando chega aquela liminar, aquela decisão judicial, que aí cumpre-se. Aí cumpre-se. Só cumpre quando bate no bolso. Parece que é impressionante. O brasileiro só respeita o outro quando ele é abatido no bolso. E aí você cria também esse ciclo, né? Um vício, eu acho. Um vício, né? E às vezes a gente vê o aumento das nossas leis, às vezes para coisas que, por exemplo, seriam tão óbvias como você respeitar a vaga. Exatamente. Que está ali demarcada, mas se você não aplicar a multa, aquilo não vai acontecer, né? E é por isso que quando a gente fala desse dia de sensibilização, que é o que a gente vai falar, mas também versus luta, porque às vezes até existe algum mecanismo, mas que ele não é respeitado. Jane, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu queria que você mostrasse, você trouxe aí o símbolo, né, da criança com deficiência, o símbolo do autismo. Esse eu sei. E o girassol, ele é o símbolo da pessoa com síndrome de Down? Não.
É assim, a pessoa com síndrome de Down, a cor que a representa é azul e amarelo. Sim. Azul e amarelo. Hoje eu não estou com cordãozinho que eu deixei com as crianças, mas aí a gente tem o girassol que representa a deficiência oculta. Verdade, ela verdade, representa gente. a deficiência oculta. Quando você ver alguém, quando você encontrar alguém que esteja utilizando um cordãozinho com girassol ou um crachá com girassol, significa que essa pessoa tem alguma deficiência oculta. Às vezes, vamos falar de deficiências sensoriais. As deficiências sensoriais são a dificuldade na fala, na audição. Quando a gente fala de deficiência auditiva, tem um leque de deficiências dentro disso. Então, o que a lei garante? A lei trouxe o conceito assim: pessoa com deficiência, artigo 2º, pessoa com deficiência, qualquer pessoa que tenha impedimento a longo prazo para interagir em igualdade em sociedade. Quais são os tipos? Os tipos de deficiência: visual, auditiva, intelectual, física. Quando a gente fala de auditiva, se você for ler o artigo 2º, você vai ver sensoriais. E por que sensoriais? Porque dentro da deficiência sensorial existe um leque de coisas a serem estudadas e conhecidas, que é o fato da deficiência auditiva, que ela vem... Nem todo surdo é mudo, nem todo... Então, bastante complexo, é bastante complexo. Mas o fato é, se você viu uma família, uma criança com aqui a Jane trouxe, existem vários, mas esse aqui da deficiência oculta, do autismo. Né? E no caso, como você tinha falado, o símbolo da síndrome de Down é o girassol. Então, assim, ela já está identificada, ela já tem uma necessidade e, portanto, uma prioridade em atendimentos. Então, para você que vê, você não precisa saber, conhecer de fato, né? Toda essa complexidade. Mas respeitar. Isso que eu acho que é o ponto-chave, né, Jane? Respeitar, porque vai ser utilizado o nível de prioridade e que isso é bastante importante que as pessoas tenham consciência. Jane, agora para a gente finalizar, nesse dia que marca esse Dia Internacional, né, que vai ser muito falado essa semana, né, por esses dias, dia 21 de março, que marca esse dia da luta da pessoa com síndrome de Down. O que você tem de mensagem e o que você tem de esperança? Eu gostaria muito que as pessoas, no geral, ultimamente eu tenho visto e percebido, né, e a gente muita gente falando sobre inclusão. Eu gostaria que muito mais pessoas viessem a falar sobre inclusão, mas que esta fala ela fosse colocada em prática. O que é minha mensagem no real? É a prática do conhecimento. Não dá para você conhecer, saber que existe se você não pratica. Como que eu pratico a inclusão? Respeitando. Eu não preciso aceitar conviver com alguém com deficiência, porque é um direito meu, todos nós temos, né, o direito de vir, mas a gente precisa aceitar que aquele direito, que aquelas pessoas precisam ser respeitadas. E a minha mensagem é para o poder privado hoje. Eu vou pedir ao poder privado, aos convênios, né, convênios de saúde, a ANS, né, que ela venha a criar uma atenção melhor para essas pessoas, porque o número de reclamação é muito grande. Os convênios não têm acessibilidade, não têm humanização, os convênios estão todos precisando ter uma reviravolta no seu método de atendimento para as pessoas com deficiência e, em especial, as pessoas com síndrome de Down. Lembrando que todas as pessoas com síndrome de Down, tendo qualidade de vida, elas ultrapassam 50 anos de vida. E é uma alegria para a família. Lembrando que essas pessoas apresentam alguma dificuldade na fala, uma deficiência intelectual, um retardo mental. Então, são de fato comprovado pessoas com deficiência e estas pessoas precisam ser respeitadas. Não há como falar do dia 21, não é bonito postar no Facebook, no Instagram, não é bonito, gente. Postar foto de criança com deficiência se você não respeita. Não é bonito postar foto de pessoas com deficiência. Hoje é um girassol. Não é bonito. Sandra, nós tivemos algumas denúncias de famílias que estão comprando o cordão do autista, colocando no pescoço dos filhos porque acha bonito.
Você tem noção de como é o brasileiro? Imagina uma família que tem um filho com autismo, a dificuldade que é no dia a dia, a prática do dia a dia, a atividade do dia diário, da vida diária daquela família é muito difícil. Então, assim, que essa mensagem chegue o mais longe possível, que as pessoas venham a ter respeito umas pelas outras. Esse é o meu pedido para vocês. Não poste foto, não ache bonito, porque as pessoas com síndrome de Down, elas não estão doentes, elas nascem com uma condição genética, e essa condição genética os torna os que são pessoas incríveis, pessoas adoráveis, pessoas inteligentes, pessoas que podem sim ter qualidade de vida e ter uma evolução tão quão a nossa. Então, eu quero agradecer de novo a vocês pela oportunidade de falar sobre esse assunto e de abrir as portas para mim, para minhas amigas, minhas colegas. Eu acho que minha família hoje, todinha, ela se resume nas mães de famílias com deficiência, porque a minha família de sangue, ela me abandonou. Ela me abandonou. Elas não convidam o Pedrinho para um aniversário, para nada. A minha família hoje é a família PCD. Então, para vocês, eu deixo aqui um abraço, um beijo. E um monte de abraço e de beijo, né? Que você viu. É uma alegria conviver com elas. E sim, pedir para todas as famílias que pensem o seguinte: pode ser na sua casa. A qualquer momento. E a qualquer momento. Jane, prazer estar com você mais uma vez, tão esclarecedora, que tem aberto esse leque, tem levado consciência, informação e ativismo para tantas famílias. E você que está nos assistindo nesse podcast também, não precisa ter alguém exatamente da sua família para você acolher o sentimento do próximo. E isso vale para qualquer tipo de assunto, né? O sentimento, ele é tão individual e ele precisa ser respeitado e ser acolhido. Jane, mais uma vez, obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Para você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente bateu um papo com a Jane Almeida, ela que é ativista da causa das pessoas com deficiência e mulheres, e a gente conversou aqui sobre esse Dia Internacional das pessoas com síndrome de Down, mas a gente falou também dessa complexidade da luta pelos direitos de tantas pessoas com deficiência aqui no nosso país. Obrigada pela sua participação, até o próximo podcast. Portal da Região, a notícia que você precisa.